Em Equador da mesma maneira, então nós vamos ter Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela, Colômbia e Bolívia, Uruguai e Peru, Brasil e Chile são todos os 5 jogos disputados nesta quinta-feira e a última rodada na próxima terça-feira, tudo isso com acompanhamento, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, que amanhã estará de volta na nossa programação a partir das 8 horas da manhã. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada para juntos fazermos esta edição do Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com todo o timaço de Carlos Batista dentro do nossa área. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play e pelo nosso canal do YouTube, com a transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, comunidade que já passa dos 56 mil, a caminho dos 57 mil inscritos. Faça parte você também e assim você pode participar com a sua mensagem de texto pelo chat ao vivo do nosso canal do YouTube. Outra opção de você fazer parte do nosso Giro da Notícia, com a sua opinião, com a sua informação, prestando serviços aos demais ouvintes, é pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora, em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos hoje nas duas funções, a mesa de som e a central técnica com o Danilo Capucci, e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos começar já girando a notícia para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, porque tem muita gente agora a caminho do trabalho, muita gente seguindo também pelas estradas, e o Sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta mais um dia complicado para o motorista que sai de Campinas em direção à cidade de São Paulo. São 8 quilômetros de lentidão entre o KM 58 e o quilômetro 50. Quilômetro 50 em Jundiaí é onde tem um retorno que está fechado para obras. Isso provoca a lentidão na rodovia dos Bandeirantes. Apesar da sinalização, o motorista fica um pouco perdido, um pouco confuso naquele ponto e apenas depois percebe que precisa andar um pouco mais para seguir na Bandeirantes e fazer o retorno mais adiante. Para quem passa por esse trecho, a lentidão nesse horário é do quilômetro 17 ao quilômetro 13 na chegada à capital paulista. Quinta-feira,
rodízio com placas finais 7 e 8, os veículos nesse horário já liberados, mas a partir das 5 da tarde, quem for voltar para casa tem que lembrar do horário para não levar multa. Rodovia Anhanguera também está com lentidão, do quilômetro 64 ao quilômetro 60, sentido São Paulo. No momento em que o motorista chega a São Paulo, também tem a lentidão do KM13 até o quilômetro 11. Para quem está neste momento na rodovia Santos Dumont, o trânsito flui bem, tanto para sentido Indaiatuba quanto no sentido Campinas. O mesmo vale para a SP-101, a Campinas Montemó, apenas uma pequena lentidão no trecho do Trevo da Bosch, típica para esse horário também. Já o motorista que está na SP-340, a Campinas Mogi, quando estiver chegando a Campinas, enfrenta aquele para e anda por deixar a rodovia e entrar num trecho urbano. No corredor Dom Pedro I, trânsito considerado natural para o horário de pico. O motorista que ingressa na rodovia Dom Pedro I a partir da Anhanguera reduz a velocidade entre o Trevo dos Amarais e a entrada no distrito de Barão Geraldo. No anel viário Magalhães Teixeira, o alto fluxo de veículos ocorre a partir do Trevo de Valinhos, no sentido da Dom Pedro I. Já na Zeferino Vaz, movimento intenso entre Paulínia e Campinas para o motorista que vem aqui para a cidade de Campinas. Região central da cidade, trânsito considerado carregado em pontos que o motorista já está acostumado, como a Avenida Doutor Campos Salles e também na Avenida Francisco Glicério. John Boy Dunlop também com alguns pontos pouco mais lentos, mas considerados pontos de pico para esse horário também de grande movimentação. Não há nenhum registro de acidente neste momento, felizmente, por parte da Endec. Às 10 horas da manhã e 6 minutos, vamos começar a girar o nosso time de reportagens porque tem muita coisa para a gente conversar nesta quinta-feira. Hoje entramos no terceiro dia seguido de trabalho da Polícia Federal em combate ao crime organizado no que diz respeito ao envio de drogas para a Europa a partir do aeroporto de Viracopos. Nós já contamos histórias das chamadas mulas do tráfico, que são pessoas contratadas para uma viagem de bate-volta de Campinas para a França, de Campinas para a Itália, de Campinas para a Espanha. E nessa semana o que a polícia está fazendo é encontrar quem são os responsáveis por contratar essas chamadas mulas. E nesta quinta-feira, 4 mulheres e 2 homens suspeitos de integrar essa organização criminosa estão presos. Eles fazem parte desse esquema. A ação ocorre nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Manaus e tem um mandado de prisão preventiva expedido em Londres, na Inglaterra. Os alvos são apontados como responsáveis por aliciar os passageiros, comprar as passagens, conseguir toda a documentação de viagem, custear as despesas e, claro, fornecer as drogas. Terceira operação na mesma semana. E no caso de ontem, o delegado à frente da Polícia Federal em Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza, ele trouxe um detalhe bem interessante que nós vamos compartilhar com você e o repórter Igor Val já está a postos. A prioridade para contratar uma mula, para angariar alguém para o mundo do crime, para trazer pessoas geralmente em vulnerabilidade social, pessoas com aquela ganância de achar que vai ganhar dinheiro fácil, é fazer com que ela consiga engolir as cápsulas de cocaína. Colocar na bagagem não estava dando certo. Passava pelo raio-x de Viracopos ou pelo cão farejador, em questão de poucos minutos, todo o esquema preparado caía. Depois a ideia de deixar as drogas amarradas junto ao corpo. Mesmo que a pessoa passe pela máquina detectora de metais, não identifica a droga. Mas existem outras formas que a polícia consegue fazer isso. E aí a prioridade passa a ser conseguir engolir, porque é mais difícil saber que a pessoa tem cocaína no estômago. Mas como é que se descobre que essa mula do tráfico vai dar conta de engolir cápsulas de cocaína que às vezes totalizam até 1 quilo? Existe um treinamento. Existe quase uma escolinha da mula do tráfico. O Igor Val vai trazer as informações
de uma das fases dessa grande operação que marca essa semana em Campinas. E na sequência ele vai ouvir o delegado que vai explicar que treinamento é esse feito com os criminosos que se submetem a risco de vida, risco de uma prisão, em troca do que eles acham ser um dinheiro fácil. Igor Val. Oi, Heitor. A Polícia Federal de Campinas prendeu uma mulher que é a líder de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeroportos aqui do Brasil. Também já tentaram passar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, mas foram barrados, e foi aí que começou essa investigação. Mas, Heitor, essa organização criminosa é especializada nesse tipo de crime, envios de entorpecentes para a Europa, principalmente os países Espanha, França, Itália e Suíça. Eles fazem esse tipo de crime, esse tipo de transporte, utilizando as chamadas mulas, que muitas vezes ingerem entorpecentes ou tentam amarrar no corpo para despistar a segurança e enviar essas drogas para o exterior. Mas, Heitor, em uma dessas tentativas dessa organização criminosa, da maioria, membros são mulheres. Uma dessas tentativas, uma mulher aqui na cidade de Campinas tentou embarcar por meio do aeroporto de Viracopos para Paris, na França. Ela estava, Heitor, com cerca de 500 gramas amarradas na perna. Segundo as informações da polícia, ela tentou ingerir esses entorpecentes, não conseguiu e teve então que amarrar para tentar transportar essas drogas. Mas foi pega no sistema de segurança ali de Viracopos, que vem até fazendo um trabalho maior de blindagem para tentar acabar com esse tipo de crime. A partir dessa prisão em flagrante, Heitor, em setembro de 2023, foi que começou uma longa investigação. Os policiais federais não se limitaram em prender somente as mulas, conhecidas por transportar esses entorpecentes, mas também chegar em mais pessoas dessa organização criminosa, tentar identificar cada pessoa que faz parte desse esquema de drogas e também tentar encontrar. Ao longo dessa grande investigação, Heitor, até os policiais conseguiram identificar mais tentativas de remessas de entorpecentes saindo do Brasil com destino ao continente europeu. Foram realizados 8 flagrantes, foram diversas apreensões de drogas, um total de 11 pessoas presas. Com tudo isso, Heitor, essas informações deram um grande material de investigação para os policiais federais, que tiveram ali mais informações sobre como trabalha essa organização criminosa. Foi até identificado, Heitor, que essa organização tem 2 frentes muito bem definidas, com trabalhos para tentar desarticular ali o sistema de segurança e levar esse tipo de entorpecente para fora do país. O primeiro núcleo foi até identificado que era composto por 4 mulheres e um homem. Eles seriam ali os aliciadores desses transportes, eles fariam o suporte logístico, como a compra ali de passagens, também falariam com as pessoas que iriam comprar no exterior essas drogas, além de instruir as mulas, os transportadores, como eles fariam esse processo, como passariam pelo sistema de segurança. Heitor, tinha até um treinamento para engolir esses entorpecentes. Teve uma coletiva com o Dr. Edson, que está à frente aqui da delegacia da Polícia Federal de Campinas, e ele deu mais detalhes sobre essas investigações e também como foi essa operação. Vamos ouvir. Considerando o risco de vida que existe no caso, considerando o risco de uma prisão de até 35 anos, normalmente a pessoa, para aceitar um trabalho desse, ela tem que ser uma pessoa que está com alguma necessidade. Normalmente o tráfico explora a necessidade financeira. Todas essas 17 pessoas não tinham qualquer capacidade financeira de manter uma viagem à Europa. No entanto, nós detectamos que elas fizeram 1, 2, 3 viagens. Então, o que motiva essas pessoas a arriscarem a sua própria vida e o que motiva elas a tentarem passar por uma fiscalização cada vez mais difícil em Viracopos é a sua necessidade financeira. E o treinamento, o que é exatamente esse treinamento que é feito?
Considerando o custo envolvido, é necessário que a organização criminosa tenha certeza de que aquela pessoa é capaz de fazer esse transporte. Então as cápsulas são grandes, nós temos imagens para mostrar essas cápsulas são engolidas com água, dificilmente com algum outro tipo de anestésico na garganta, então é normal fazerem treinamento com cenouras, com uvas, as pessoas têm que engolir inteiras, quantas são capazes de engolir e assim por diante. Considerando, uma vez que a pessoa tem essa capacidade de ingerir essas cápsulas, então ela é cooptada e é colocada no rol de transportadores dessa organização criminosa. Impressionante como todos os detalhes são pensados pelo crime organizado, mas a Polícia Federal consegue também chegar até esses pontos num trabalho de inteligência que não começou agora, mas que tem desdobramentos também nesta quinta-feira e a gente vai continuar acompanhando ao longo da nossa programação. A Rádio Bandeirantes tem o compromisso sempre de ficar atenta a tudo que acontece também no Brasil e no mundo. E nesse momento está acontecendo um depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a CPI que investiga o desvio de dinheiro que era proveniente dos aposentados vítimas de uma verdadeira malandragem, com descontos indevidos não autorizados pelos beneficiários. Neste momento, a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas Mota, presta depoimento nesta sessão conjunta da Câmara Municipal, da Câmara Federal com o Senado, da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Ela depõe como testemunha para esclarecer auditorias feitas pela CGU sobre as fraudes nos descontos automáticos dos benefícios pagos pelo INSS. A sessão começou agora há pouco, às 9 da manhã, e a controladora Eliane, diretora da auditoria, ela está respondendo agora às perguntas do relator da CPMI, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Vamos a Brasília acompanhar um trecho para a gente saber qual o tom da CPMI de hoje e se há algum fato novo surge à tona. Alfredo Gaspar é quem faz a pergunta agora, direto da Câmara e do Congresso Nacional. O certo é auditoria mesmo? Sim. Todas as auditorias feitas pela CGU ao longo desses 31 anos relativas a descontos associativos no INSS, incluindo fiscalização e auditoria das ACTs, que são os acordos de cooperação técnica. Sim, se o senhor me permite, eu já antecipo que existe sim um trabalho específico envolvendo o tema acordo de cooperação técnica, que foi concluído, penso eu, que em 2020 ou 2021, que traz um panorama de execução de acordos de cooperação técnica no âmbito do INSS, e o outro especificamente agora dos descontos associativos, mas sim, vou anotar aqui a demanda. Por favor, lhe agradeço muito essa sua colaboração. Qual foi? Nós estamos acompanhando e vamos seguir acompanhando outros trechos da sessão de hoje da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que houve a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas Mota. Os senadores e deputados também devem votar 56 requerimentos que pedem informações a diversos órgãos. O deputado federal Alfredo Gaspar, que é o relator, que é quem está fazendo as perguntas nesse momento, foi o responsável, inclusive, pelo requerimento para a presença da diretora, que hoje depõe na condição de testemunha. Lembrando que esse ano a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal fizeram a operação sem desconto contra associações acusadas de falsificar autorizações de idosos. Os documentos eram usados para que o INSS descontasse automaticamente das aposentadorias e pensões uma mensalidade associativa. Os valores desviados iam para associações sob justificativa de oferecer serviços diversos, o que não acontecia. O prejuízo estimado foi de 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Hoje, na CPMI do INSS, os parlamentares também devem votar a solicitação para que o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, o ministro Vinícius Marques de Carvalho, forneça informações sobre a Associação Mutualista de Benefícios Coletivos.
Associação que foi alvo de medidas judiciais juntamente com outras 11 no âmbito da operação sem desconto, que ainda não tem todas as informações em público. Ainda há muita coisa a ser esclarecida e a comissão parlamentar de inquérito, quando bem feita, ela também tem essa função de auxiliar as investigações e, de fato, colocar as pessoas que precisam responder na justiça em público, que elas sejam também expostas. Por enquanto, o nome realmente investigado, que virou quase um folclore brasileiro, é o careca do INSS. Agora, por que especificamente essa empresa vai fazer parte do requerimento? A Associação Mutualista de Benefícios Coletivos. A Associação Mutualista de Benefícios Coletivos recebeu valores que aumentaram 110 mil vezes de 2021 para 2022. E um relatório da Polícia Federal mostra que há uma possível ligação ao filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. É isso que a oposição está usando como argumento para solicitar mais informações sobre essa associação especificamente. De 2019 a 2024, a AMBEC, como é chamada, Associação Mutualista de Benefícios Coletivos, ela movimentou 178 milhões de reais. Informação essa publicada pela CNN Brasil. A Controladoria Geral da União percebeu a diferença expressiva, realizou a auditoria na associação, que não apresentou os documentos para comprovar a regularidade do desconto feito nos benefícios dos associados. E onde é que entra o filho de Ricardo Lewandowski nessa história? Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, atua como advogado para essa associação. E é por isso que agora a oposição também quer um esclarecimento sobre esses dados que ainda não vieram a público. 10 da manhã, 21 minutos. Voltando para os assuntos de Campinas, a Polícia Civil nas últimas horas seguiu no combate ao furto e roubo de cabos e fios de cobre pela cidade. Um novo ferro velho foi localizado. E a repórter Lucimeire Ramalho, é a Lucimeire quem está nessa cobertura, então é ela que vai contar pra gente todas as informações de onde ficava esse depósito, esse ferro velho e o que se sabe a respeito dessa nova etapa de combate ao crime, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, esta é uma operação coordenada pela Polícia Civil aqui da cidade de Campinas, a operação denominada CUPRUM, uma operação de combate a crimes patrimoniais, em especial, viu, Heitor, a receptação de cabeamentos de telefonias e também de energia elétrica. O ponto principal, identificar vários estabelecimentos que fazem a compra desse material produto de crime. Durante as investigações, o levantamento aí dos dados, os policiais chegaram então a um endereço, um ferro velho que fica no DIC 5, na cidade de Campinas, e os policiais foram até esse local para verificar se realmente ali tinha então esses fios de cobre guardados. Assim que os policiais chegaram, a dona do estabelecimento, uma mulher de 26 anos, recebeu os policiais e já indicou ali o local onde tinham os cabos, né, os fios de cobre. No total, Heitor, mais de 600 quilos de fios de cobre. A gente tem algumas imagens aí que mostram, né, como que esse material estava armazenado dentro de caixas, dentro de sacos plásticos também. Muito material, muitos fios que estavam nesse local. A proprietária do estabelecimento, Heitor, informou que sabia que aquilo tudo ali era produto de crime, mas ainda assim ela havia comprado e o material estava ali no local. Tudo foi apreendido, Heitor, foi retirado deste ferro velho que fica no DIC 5, foi levado para a delegacia e a mulher, a dona do estabelecimento, a responsável ali pelo local, também foi presa em flagrante, foi levada para o 9º Distrito Policial. Justamente o 9º Distrito, viu, Heitor, que segue agora com a investigação. Segundo o delegado responsável pelo 9º Distrito, Dr. Sandro Jonasson, ele informou que essa operação é uma operação que vai demandar aí um certo tempo e que outros estabelecimentos iguais a este também já foram identificados e esses estabelecimentos devem ser visitados aí nas próximas semanas, né? Eles já verificaram então outros locais que têm então esse tipo de material, esses fios de cobre aí, tanto de telefonia quanto de energia elétrica, tudo nesse local.
material que é furtado, né, Heitor? E as pessoas acabam então levando e vendendo para esses estabelecimentos, o que causa um prejuízo tanto para as empresas de telefonia e também de energia elétrica, né, Heitor? E também para a população, né? Uma casa que fica sem energia, que fica sem o telefone, tem também, por exemplo, os estabelecimentos comerciais, as delegacias, hospitais, escolas, causam um transtorno também para esses locais, né? Uma escola sem energia, por exemplo, ela não vai funcionar. Um hospital sem ali a linha telefônica para poder fazer contato, né, com outros locais do próprio hospital também acaba prejudicando. Então esse é um ponto, né? Identificar esses locais que fazem essa compra, porque se tem um receptador, né, Heitor, se tem quem compra, o furto, o roubo vai continuar acontecendo. Então esse é um dos pontos aí da operação, né? Acabar com isso no primeiro ponto aí para que esse material não seja furtado, não seja roubado e tenha alguém que compre depois. Então esse é um dos pontos, a operação que continua e nas próximas semanas aí então a gente deve ter mais novidades a respeito de outros estabelecimentos que devem ser visitados para poder fazer a apreensão desse material. Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho, que volta ao longo da nossa programação. 1h no Acontece com a Laís Peçanha. 5h30 tem Lucimeire Ramalho conosco no Brasil Urgente. 6:50 no Band Cidade com Walter Sena, que daqui a pouquinho também estará aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Ela já chegou. A Nath Luquezzi vai falar pra gente primeiro sobre este dia quente em Campinas, 24,8, quase 25 graus, marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. Numa quinta-feira muito parecida com quarta, porque a mínima hoje na cidade registrada até aqui foi de 15 graus. O vento está um pouquinho mais forte, 10 km por hora, com uma umidade relativa baixa, em 44%. E quando chega a quinta-feira, Nath Luquezzi, a gente já começa a pensar como será hoje o sextou e o final de semana. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Quinta-feira já é o pré-sextou, a gente já tá entregando a semana, né? Mas hoje será um dos dias mais quentes da semana, então prepare-se, viu? Inclusive, um grande destaque é a amplitude térmica, com 29 graus de máxima pro dia de hoje, 15 graus de mínima, então uma amplitude aí bastante considerável, mas o final de semana seguirá um padrão bem diferente do que a gente viu durante a semana. Entre amanhã, sexta-feira e sábado, o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista é o que vai mudar as condições do tempo em boa parte do estado. Na região de Campinas, o impacto será bem menor do que nas outras regiões. Então não há previsão de chuvas por enquanto ou de queda muito expressiva das temperaturas. A passagem do sistema deve apenas provocar o aumento na velocidade dos ventos a partir da tarde de amanhã. E ao longo do final de semana, passarão a soprar com mais intensidade o tempo, com uma intensidade moderada a forte, de forma contínua, e temperaturas máximas ligeiramente mais amenas para o finalzão de semana. Então, final de semana com alívio nas temperaturas, e o começo da semana que vem também deverá ter um reforço ainda maior para o calorão. E não, ainda não entramos nem na primavera, então preparem-se que eu imagino que primavera e verão deste ano vai vir com força grande, viu? Primavera começa no dia 22 de setembro, é isso, Nath? Isso, dia 22 de setembro. E é uma segunda-feira, então a gente já tá naquele esquenta da primavera, e esquenta mesmo, hein? Me dá até um pouco de medo, se já tá nesse estado ainda no inverno, imagina no dia 22 quando iniciar a primavera. Nath Luquezzi, que amanhã estará em Olambra para a edição especial do Band Mulher, que a Nath comanda ao lado da Lari Lopes. Já preparou protetor solar? Bastante. Uma roupinha mais fresca mais também. Leve. Bastante água. Muita água. Para quem vai para a Expo Flora, é importante lembrar, levar uma água, uma garrafinha de água e prestar atenção, porque de fato, em alguns momentos, o sol bate bastante forte. Lembrar de ficar num lugar com uma sombrinha para não passar mal, viu? E quem for à Expo Flora amanhã, tem o stand da Band preparado também para receber o visitante? Tá tão lindo, tá lindo demais. Conta pra gente como é que Por lá tem brindes, muitos brindes de vários parceiraços da Band. Tem uma roleta. Essa roleta... tem tigrinho? Ainda não. Mas a roleta tem Brasil Urgente, tem Band Mulher. O que vai no Brasil Urgente lá? O que é o prêmio do Brasil Urgente? Colete à prova de bala? Você tem que acertar. Você tem que acertar. Se você falar assim, olha, vai cair no Brasil Urgente, cair no Band Mulher, você não ganha nada. Ah, entendi. Agora, se você falar, vai cair no Band Mulher e cair mesmo de fato, aí você leva, tem prêmios de flores e vegetais, Casa KM, enfim, tem de vários parceiros. Sabe o que tem de bom lá também? Um cafezinho, café da montanha, bom demais. E tatuagem, você viu que
eu fiquei Eu vi tatuada, que você se né? tatuou. Essa semana eu vou Mas fazer aquela outra. tatuagem de chiclete. É de chiclete, mas ainda tem resquícios, não consegui tirar até hoje. Então você passa por lá, dá um beijo, um abraço, um aperto de mão na gente. E também aos finais de semana continua ali a festança e continua também o stand da Band. Você pode ficar à vontade e lá fazer uma foto, fica tão bonito, tem espaços instagramáveis. 10h28, um rápido intervalo na volta. Você acha que acabaram as operações nessa quinta-feira? Nananina não, a Polícia Federal tem mais uma etapa de combate ao uso de postos de combustíveis para a lavagem de dinheiro do crime organizado. E a gente ouve tanto falar a respeito de postos que tem aquela malandragem, que tem o crime organizado por trás, mas e o impacto disso para o cliente? E o que significa para o carro colocar uma gasolina também adulterada? Porque você acha que fica o esquema criminoso restrito à parte financeira? Lógico que não. A gente traz esses e outros assuntos para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Palácio da Cidade será aberto ao público nesta quinta e sexta-feira para a realização de um feirão de emprego, que oferece cerca de 950 vagas de trabalho em diferentes setores. Essa será a primeira atividade realizada no espaço após a cessão do imóvel pelo governo do estado à Prefeitura de Campinas. Depois do evento, ele voltará a ser fechado para a continuidade das reformas. A previsão é que a partir de 2026 o Palácio abrigue mais de 60 serviços públicos de órgãos e parceiros. O Feirão de Emprego vai reunir 23 empresas e o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Serão disponibilizadas 723 vagas diretas pelas empresas participantes, além de outras oportunidades do banco de vagas do centro. Os candidatos devem levar documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento para quem se cadastrou antecipadamente. O Palácio da Cidade fica na Praça Guilherme de Almeida, no centro da cidade. O feirão acontece no térreo, das 9 da manhã às 4 da tarde. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 32 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes, você mandando a sua mensagem, que daqui a pouco tem o giro da participação do nosso ouvinte em 19971021493, esse é o nosso WhatsApp para sua opinião, para sua informação, para você que está dirigindo pelas ruas da cidade, encontrou algum acidente? Tomara que não. Alguma interdição por conta de obra que não está bem sinalizada ou que está deixando o trânsito confuso? Compartilha conosco por esse WhatsApp. E a gente também já prepara você para não apenas o que você vai encontrar no seu caminho hoje, mas amanhã, por exemplo. Vai sair de casa logo cedo, mora na região do Cambuí, trabalha pelo bairro, precisa passar por ali. Então preste atenção na informação que a Nath Luquezzi vai trazer agora. Porque nesta sexta e sábado, amanhã e sábado, dia 5 e 6 de setembro, a INDEC vai interditar um trecho da rua Dona Josefina
Sarmento, no bairro Cambuí, para inviabilizar o içamento de equipamentos por guindaste de grande porte. A interdição acontece entre as ruas Antônio Lapa e Comendador Tórlogo Downtree, sempre das 7 da manhã até as 5 da tarde. Depois deste horário, a via será liberada para a circulação de veículos, voltando a ser bloqueada novamente na manhã seguinte, no caso no sábado. Durante a operação, o acesso será permitido apenas para moradores. Agentes da mobilidade urbana da INDEC estarão ali no local para poder sinalizar a interdição e monitorar o tráfego. O transporte coletivo não terá nenhum impacto no trajeto de linhas de ônibus ou em pontos de parada do transporte coletivo. 10h34, a Polícia Federal está mais uma vez nas ruas em outra etapa de investigação sobre a ligação do crime organizado, mais precisamente o PCC, primeiro comando da capital, com postos de combustíveis e empresas do mercado financeiro. É a repórter Caroline Correia quem acompanha a operação na manhã desta quinta-feira e está conosco para trazer mais informações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você, Caroline. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, a movimentação hoje aqui na Polícia Federal está intensa. Até o momento, o balanço que a gente tem é que mais de 700 milhões de reais em espécies já foram apreendidos. 2 carros blindados, sendo uma BMW e uma Land Rover, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, além de celulares e elementos que estão ajudando na investigação. Agora há pouco mesmo, inclusive, chegou uma viatura com documentos que devem ajudar nessa investigação que apura aí um esquema de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas de criptoativos. Então eles pegavam esse dinheiro, né, e mandavam para o exterior de forma que a Receita Federal não conseguisse ter acesso, tentar aí desviar, burlar o sistema. E como vocês falaram, em 5 anos eles movimentaram 50 bilhões de reais. A Polícia Federal está nas ruas desde cedo fazendo essa operação. São 5 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. E além disso, a Justiça Federal determinou bloqueios de bens e sequestro de valores dos investigados. Essa operação, ela é o desdobramento da Operação Colossus, realizado no ano passado, quando foi preso o líder da rede criminosa, que teria então movimentado esses 50 bilhões de reais nos últimos 5 anos. A gente está aqui acompanhando, inclusive mais uma viatura da Polícia Federal está chegando aqui atrás da gente, então a movimentação está intensa e a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade, a gente retorna aqui no Bora Brasil. De volta ao estúdio. Obrigado, Caroline Correia. Bora Brasil, que começa 1 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes, com a apresentação de Joel Datena e Ana Paula Rodrigues. Então, tendo atualização, ela volta ao longo desta quinta-feira aqui na programação da RB. 10h36. Nath Luquezzi, o Palácio da Cidade, que é o antigo Palácio da Justiça, ele virou quase um monumento das últimas eleições. Tanto se falou sobre o uso daquele espaço público. E a gente tem acompanhado movimentações de equipes com algumas obras, algumas reformas dentro do que é autorizado por aquele espaço ser tombado pelo patrimônio público. E agora, finalmente, o Palácio da Cidade vai poder receber, dentro da proposta da prefeitura, do atual prefeito Dário Saad, a primeira atividade para o campineiro. O que é que vai acontecer nessa reinauguração, entre aspas, do palácio, que deixa de ser um espaço da justiça e passa a ser uma área para serviços públicos, Nath? Ele será aberto ao público, então, hoje, quinta-feira e sexta-feira, dia 5, para um evento especial. O Feirão de Emprego, que integra aí a programação do 3º Festival Campinas Rural e oferece cerca de 950 vagas de emprego em diferentes setores. Essa será a primeira atividade, como o Heitor bem mencionou, realizada no espaço após a cessão do imóvel pelo governo do estado à Prefeitura de Campinas. Depois do evento, ele voltará a ser fechado para a continuidade das reformas. A previsão é que a partir de 2026, o Palácio abrigue aí sim mais de 60 serviços públicos e de órgãos parceiros. Mas vamos falar do feirão. O Feirão de Emprego, então, vai reunir 23 empresas e o CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Serão disponibilizadas 723 vagas diretas pelas empresas que estão participando, além de outras oportunidades do banco de vagas do próprio CEPAT. As empresas irão se revezar
trabalhar durante esses 2 dias de feirão no local. Apesar do festival rural ter o foco no setor agro, as oportunidades abrangem diversos outros setores da economia, como comércios e serviços. O que o candidato deve levar é um documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento para quem se cadastrou anteriormente. Inclusive, os candidatos que puderem e possam ir até uma unidade do CEPAT antes, nas unidades Agiliza Campo Grande, Ouro Verde, eles têm feito essa preferência para fazer o cadastramento antes no sistema com antecedência. Dessa forma, eles conseguem garantir entrevistas com as empresas, com vagas que se adequem de acordo com o perfil durante o feirão. Também é possível consultar essas vagas diretamente pelo portal Emprega Brasil e pelo aplicativo da carteira de trabalho. O candidato também consegue, por esses meios, emitir uma carta de encaminhamento que também dá direito à entrevista. 10h39, vamos fazer um primeiro giro da participação dos nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai a Brasília também com reportagens sobre o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o crescimento da discussão sobre o projeto de anistia no Congresso. Mas antes eu quero ouvir você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Peter Fredo, falando um pouquinho sobre essa coisa das operações da Polícia Federal, eu acho que, é melhor, muito melhor do que não fazer nada, mas é enxugar gelo, né? Porque você tá lá pegando a mula que tá passando e não o cara que tá dando a droga na mão da mula, certo? E essa pessoa vai lá, vai cumprir a pena, vai fazer a parte da matéria aí, eu escutei que as pessoas não têm como se locomover para outros países da Europa, tal, financeiramente não dá, então são pessoas com baixo poder social, que estão sendo feitos de mula, isso daí, desde que o mundo é mundo, existe, não é verdade? Mas a minha opinião é que deveria de se fazer, de se pegar esse fio da meada para chegar na cabeça que está pondo a droga na mão dessa mula. Esse aí é o principal que precisa ser preso. Os receptadores de mercadoria também. Vigia para quem que você entregar. O cara não vai entregar, porque se ele falar, já sabe o que acontece, né? E só uma coisinha aí, Torfredo. Diga. Ontem um ouvinte falou que talvez o programa anterior estaria falando mentiras, né? Mas só defendendo, e não estou sendo pago para isso, mas é só uma defesa. Você tem um excepcional trabalho. Muito obrigado. Traz um ponto da informação, traz a informação com um ponto, eles trazem um outro ponto. O jornal Gente sempre foi avesso a qualquer governo, seja ele Dilma, Lula, Temer, Bolsonaro, Collor de Mello, Fernando Henrique, eles sempre meteram o pau no governo, sempre trouxeram os alertas à população. E é um grande trabalho, tanto quanto o seu, quanto o deles. Eu, como cidadão, me sinto orgulhoso do seu trabalho, Heitor Fredo. E também dessa menina do lado aí, a Nath Luquezzi, que poderia começar a trazer uma fofoquinha de 30 segundos a cada dia pra gente dos famosos. A fofoca do dia. É uma boa ideia pra você, hein, Nath Luquezzi. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Às vezes é mais leve do que a nossa realidade, viu? Às vezes, todo dia. Solta uma aí, Dilé. Uma pilulinha só, vai, do que estará hoje também no Band A Mulher. maior é Virgínia com Vini Júnior, né? Acho que super combina. Virgínia foi vista no mesmo iate que Vini Júnior pelo litoral espanhol. Olha só. Será que eles estão vivendo uma fé? Eu acho que estão, mas, né, não fui paga pra achar nada. É só trazer informação. Estavam juntos, foram flagrados. Tem vídeos, tem imagens, tem tudo. Quanto às operações da Polícia Federal, meu caro DJ Ale, o que está acontecendo essa semana é exatamente isso que você entende que tem que ser prioridade, que eu concordo, que eu também acho que tem que ser. Você prender a chamada mula do tráfico, que é a pessoa que é contratada para levar o entorpecente, ela é importante essa ação. Mas às vezes tem de fato essa cara de enxuga-gelo. Como tem também o trabalho da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, quando descobrem algumas biqueiras e apreendem algumas porções. Isso tem que acontecer. É o famoso enxugar-gelo, mas se você não enxuga, transborda de uma forma que você perde absolutamente o controle. E aí, o passo seguinte é você chegar no cabeça da operação. Então, o que a Polícia Federal está fazendo nesses 3 dias é prender quem contrata a mula. Então, veja, é um passo adiante da apreensão em Viracopos.
A pessoa que contrata também não necessariamente é a líder desse esquema, mas ela está um degrau a mais na pirâmide. Então, o que está ocorrendo é justamente o avanço que você cobra e com o qual eu concordo. E aí existem alguns detalhes que vão também vindo a público e que mostra como o aeroporto de Viracopos, aos poucos, eles vão cortando da lista de locais possíveis para despachar droga. Por quê? Porque a ocorrência está sendo frequente. E as apreensões também e as prisões também. Um dos pontos, depois de preparada a mula, é o fator humano, que faz com que caia a casa de quem está fazendo coisa errada. Quer ver só? Vamos fazer um exemplo muito simples aqui. Nath, você tirou férias esse ano de 2025, você foi viajar fora do país, certo? Sim. Você foi visitar o Chile. Sim. Quando você programou a sua viagem, você saiu daqui com que tipo de organização? Sabia para onde ia? Tinha ingresso comprado para parque? Tinha hotel fechado ou Airbnb? Com quanto tempo você planejou uma viagem para fora do país? Uns 7, 8 meses, mais ou menos. E já saiu daqui com boa parte pronta? Quase tudo já no esquema. Transfer, sabia onde queria visitar, Sim. sabia o que queria fazer. Sim. Se você tá na fila de imigração da Polícia Federal, o policial começa a fazer as seguintes perguntas. Você vai ficar quantos dias lá? A gente já sabe, 7 dias. Você já sabe que parques você vai visitar? Já fala os nomes dos parques. Vai ficar em que bairro? Já sabia o bairro. Você sabe como se locomover na cidade? Sim, já sabia também. Perfeitamente. Agora, imagine você tá na fila, você é um policial federal, e aí você tem uma pessoa que nunca viajou de avião na vida. E aí ela está em Viracopos para embarcar com uma malinha, com aquela cara de tensão. E aí vem a primeira pergunta: você vai viajar para onde? Vou para a França. É mesmo? Você já conhece a França? Não, não conheço a França. Vai fazer o que na França? Ah, quando chegar lá eu descubro. Nossa. Você tá levando que tipo de roupa? Roupa de calor ou roupa de frio? Ah, eu não tô levando muita coisa não, porque eu vou ficar pouco tempo. Você comprou ingresso para algum parque? Lá na França tem a Disney, lá na França tem a Torre Eiffel. Ah, não sei, lá eu descubro o que é que eu vou fazer. Pode chamar para a salinha porque tem coisa errada. Ninguém programa uma viagem dessas da noite pro dia. E aí puxa o histórico, a pessoa nunca viajou para fora do país. A pessoa tem uma condição financeira, pelo salário que ganha ou pelo que demonstra no imposto de renda, que não condiz com quem faz 3 viagens para a Europa por ano. Então o trabalho de inteligência passa às vezes por perceber no olhar, na troca de conversa, no nervosismo na fila, que aquela pessoa tem algo a esconder. E às vezes é dentro do próprio corpo, quando ela engole essas cápsulas e planeja depois, lá na França, expelir essas cápsulas exatamente dessa forma que você está imaginando. 10h46, mais mensagem de áudio para você, ouvinte da Bandeirantes. Bom dia. E... Bom dia. Cara, que foi aquele desfile da China lá, hein? Tudo bem, eu até acredito também que economicamente a China já passou. É a maior economia. Passou até os Estados Unidos. Mas a prova de força que eles mostraram lá é incrível, sabe? Foguetes que podem chegar a 20 mil quilômetros. Vai chegar direitinho onde que eles querem. E armas a laser. Cara, como isso? Que eu vi isso aí quando era criança, em filmes e tal. Que um dia a gente ia ter armas a laser. Eles têm arma a laser. Tá? E acho melhor os Estados Unidos se cuidar, viu? Não ficar muito interessado em atacar a Venezuela, ou mesmo o Brasil. E o Lula fez certo, cara. É encostar nos maiores, né? E a China é o maior.
Mensagem do Marcos Silva Bedin, direto de Hortolândia, nosso ouvinte de todas as manhãs, falando sobre um desfile militar que aconteceu no centro de Pequim para marcar o aniversário de 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial. Ao lado do presidente Xi Jinping estavam o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Kim Jong-un, o mais alto líder da República Popular Democrática da Coreia, como se autodenomina o que nós aqui no Ocidente chamamos de Coreia do Norte, juntamente com mais 20 outros líderes estrangeiros, líderes de organizações internacionais, como o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais e ex-líderes políticos, incluindo um ex-primeiro-ministro do Japão, que também participaram do evento. Japão e China são, na história, países que tiveram muitos conflitos militares. Então, o fato deles estarem hoje conversando é um sinal bom. Agora, todos os outros sinais não são muito positivos. Foi a segunda vez desde 2015 que a China realizou um desfile militar para comemorar a vitória contra o Japão. O Japão se rendeu oficialmente em 2 de setembro de 1945, assinando o instrumento de rendição, e a China colocou o dia 3 de setembro como sendo o dia da vitória. Já pensou se todas essas nações gastassem todo esse poderio bélico, todo esse investimento tecnológico no combate à fome do país, dos próprios moradores e das outras nações que foram exploradas historicamente pelas grandes potências, principalmente europeias? Imagina como seria tudo diferente. Mas esse meu espírito de John Lennon aqui, enfim, quem sabe um dia o sonho vira realidade. Esse tipo de desfile tem algum fim geopolítico, algo do tipo? O fato de você marcar uma data importante, porque estamos falando do fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que a China tem absolutamente todo o direito de comemorar uma data em que ela estava do lado certo da história. Você pode gostar ou não gostar da política chinesa, você pode gostar ou não gostar da política da União Soviética, mas é inegável que durante a Segunda Guerra Mundial eles estavam do lado certo da história. E quem pensa diferente, por favor, se afaste do nosso convívio, porque não dá para ter diálogo com um nazista, ponto. Agora, aproveitam esse desfile para dar um recado no mundo. China, entre aspas, não sou apenas o país que economicamente hoje movimenta boa parte do mundo e tende a ser uma grande potência, talvez a maior, superando os Estados Unidos economicamente. Eu também tenho o que vocês têm, arma para se defender e, se necessário for, atacar. Não houve nenhum tipo de sinalização durante o desfile de que isso vai acontecer. Mas é aquele recado como foi durante toda a Guerra Fria. Não mexe comigo, porque eu tenho arma para devolver também. Agora, nesse encontro, teve uma conversa que foi captada pelos microfones do presidente chinês Xi Jinping com o presidente russo Vladimir Putin, em que eles falavam que até o final deste século XXI... o ser humano tende a conseguir esticar o tempo de vida até 150 anos, com transplantes de órgãos, com tecnologia, com a ciência avançando. E é óbvio que eles vão querer ser os primeiros a serem testados. As cobaias. Então, nós vamos ainda nos acostumar a alguns desses nomes por algum tempo nesse século XXI. Às 10 horas e 51 minutos. Uma última mensagem aqui do Adriano Vermelho. Bom dia para você, Adriano. A César o que é de César, ele escreve. Reconheço a reforma da quadra na Praça Renato Rigueto, no Jardim Interlagos, que ficou muito boa aqui em Campinas. Pintadinha, perfeitamente cercada de alambrado, muito bem instalados, por sinal. Mas também é fato que, além da conservação, e ele se refere, por exemplo, à coleta de lata de lixo, deixa a desejar esse trabalho da parte do cuidado do dia a dia, e ele fala, o que me traz aqui é a questão elétrica. Existem torres de iluminação. Veja, não sou especialista, mas do pouco que entendo, escreve o Adriano, eu sei que além de algumas que, quando ligadas, fazem um barulho muito estranho, a quantidade de fios expostos na parte de baixo não é algo legal. Lá em cima, onde ficam as lâmpadas holofotes, na visão dele é algo preocupante. E mais, ontem mesmo as luzes da quadra estavam apagadas e as crianças jogando praticamente no escuro. Eu sei, pode parecer perfumaria, entre aspas, mas essa praça é muito utilizada principalmente por crianças e por ser melhor
prevenir do que remediar, ele acharia interessante algum técnico dar uma olhada naquilo. Sei que eles ouvem vocês. Obrigado por dar voz pra gente e bom dia aos âncoras queridos. Então, Praça Renato Rigueto, Jardim Interlagos, é o alerta feito por quem frequenta o local, o Adriano Vermelho, nosso ouvinte, atento a uma questão que não é perfumaria, não. Iluminação pública também é parte da segurança. Local escuro é esconderijo para ladrão. Facilita o ponto de tráfico de drogas. Facilita o esconderijo de bandidos que possam atacar pessoas nas ruas. E é um assunto que tem que tocar na ferida. Arrastar mulheres também para esses locais. Se você tem luz para todo lado, se você tem uma praça que você não consegue esconder nada, com câmera, com viatura patrulhando, você pode ter certeza que aquela comunidade vai se sentir mais segura também. 10h53, um rápido intervalo. Na volta, a gente segue com os nossos assuntos e também pincela o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tô devendo a reportagem sobre a gasolina adulterada, mas ainda hoje a gente mostra para você aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Profissional Dom Bosco está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026, oferecendo 100 bolsas de estudo gratuitas para cursos técnicos de nível médio em eletroeletrônica, fabricação mecânica e informática. Com mais de 50 anos de história, o CPDB já formou mais de 6 mil alunos, reconhecido pela qualidade no ensino técnico e pelo impacto social. Os cursos duram 2 anos no período da tarde e oferecem estrutura completa, sem custo, como material didático, uniforme e equipamentos de proteção. As inscrições podem ser feitas por estudantes que estejam cursando o ensino médio em 2025, com até 17 anos completos neste ano e renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O prazo das inscrições vai até dia 15 de setembro, pelo site cpdb.salesianocampinas.com.br. Já o exame presencial acontecerá dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, com 45 questões de matemática, português e conhecimentos gerais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h57, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco também pelas nossas plataformas digitais. Você sabe que o Band Play, ele tem todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão.
inclusive os programas que às vezes você não consegue acompanhar ao vivo. Nath Luquezzi é uma grande fã do Masterchef, que eu sei. Sou. Assistiu assistiu na terça-feira a grande final. Sim. Não precisa contar quem Não venceu. vou dar spoiler. Porque domingo tem a reapresentação na tela da Band às 4 da tarde. Ou, se você preferir, a hora que você quiser, na palma da sua mão, tem o Masterchef Brasil com a grande final. Só me diga uma coisa. Foi justo o resultado? Ah, na minha opinião, foi. Foi a pessoa que você estava torcendo? Pela eu estava torcendo para primeira- Fernanda Colombo, que foi bandeira de futebol, mas ela tinha já caiu, né? Mas eu achei super justo, eu gostei, e pela primeira vez na vida eu torci pra alguém e essa pessoa ganhou. Olha só. Porque desde que eu nasci o Brasil ainda não foi campeão, né? Então acho que... Aleluia! Isso aqui não acontece. De vez em nunca. Torce para algum time de futebol, Nath Luquezzi? Não, acho melhor também não torcer. É, porque senão a gente ia tentar descobrir alguma coisa sobre a história desses clubes. Acho melhor não. 10h58. Enquanto eram antes necessárias, em média, 10 consultas para Fundo Brasil na gestão de contrato, agora a história mudou. O que eu vou contar agora para você pode se aplicar na sua empresa, na gestão do seu trabalho, na gestão do seu tempo. A Fundo Brasil é uma empresa do terceiro setor que levava, em média, 10 consultas em diferentes controles para obter as informações completas de um contrato. Até conhecer o WK Radar, em que tudo está no mesmo local, com, por exemplo, o WK Radar Compras. É um filtro dentro do WK Radar que você acessa todas as informações relevantes. Valor do contrato, prazo de validade, histórico de pagamentos, documentos que estão relacionados. Isso otimizou o tempo da Fundo Brasil e isso pode otimizar o seu tempo também. Você pode antecipar pagamentos, você pode trabalhar com antecedência porque você vai ser notificado, evitando surpresas e garantindo a continuidade dos serviços contratados. Quer colocar a casa em ordem? Quer agilizar o tempo na sua empresa para coisas que você vai perceber que são mais simples do que parecem? Então, procure a Inovar ASC. A Inovar ASC aqui em Campinas vai te apresentar o WK Radar, as soluções, o quanto você vai economizar e como isso vai mudar o seu dia a dia. Anote o número que eu vou te passar. O DDD é o 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. 11 da manhã, Nath Luquezzi, tem um evento em Campinas que começa hoje, que segue até o final de semana, que promete juntar gastronomia, concurso e feirão de emprego. Pois é, Como parece, assim? parece que vai ser muito bom, viu? Terceiro Festival Campinas Rural 2025. Anteriormente eu falei sobre as vagas de emprego, comentamos, também faz parte desse terceiro Festival Campinas Rural, mas não para por aí. Bom, ele começa hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro, e segue até sábado, dia 6 de setembro, ali no Largo do Rosário e na Praça Guilherme de Almeida, no centro da cidade. O evento é gratuito, terá funcionamento das 10 da manhã até as 7 da noite e vai contar com a participação de 73 expositores entre produtores rurais, institutos de pesquisas e apoiadores do setor. Durante os 3 dias você já pode se preparar porque você vai poder degustar e comprar queijos, frutas, pães, doces, bebidas, flores, legumes, verduras, artesanatos, além de, como o Heitor mencionou, aproveitar uma programação cultural bastante diversificada que valoriza a agricultura local e a tradição caipira. Além de uma grande feira com produtos agros e artesanais, o festival terá café, drinks, barracas de alimentação, shows, workshops e também palestras voltadas aos produtores rurais. O espaço será mesmo uma vitrine para a agricultura de Campinas, valorizando os pequenos produtores da cidade. E aí os produtos vão estar organizados em alguns setores temáticos, como setores Sabores da Terra, Delícias da Fazenda, Feito à Mão. Enfim, a programação ainda contará com praça de alimentação, brinquedos infantis e uma horta comunitária organizada por alunos da Escola Estadual Hugo Penteado Teixeira. Ah, vai rolar concurso também, viu? Concurso Rainha e Embaixador do Festival, que será realizado hoje, às 6 da tarde, com a participação de 16 candidatos,
8 homens e 8 mulheres, representando regiões rurais de Campinas, e o primeiro concurso Violeira Chitãozinho Chororó, voltado à valorização da viola caipira. O concurso vai premiar talentos locais e regionais. Hoje, às 4 da tarde, sexta-feira, às 2h30 e sábado, às 3 horas da tarde. E como eu mencionei anteriormente, também o feirão de empregos no Festival Rural, que vai acontecer no Palácio da Cidade. Tudo isso, portanto, no Lago do Rosário e na Praça Guilherme de Almeida, no centro de Campinas, entrada gratuita. Começou já, 10 da manhã, segue até às 7 da noite, e isso se repete também nesse horário, sexta-feira e no sábado. 11h03. Ontem aconteceu o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus na investigação da trama golpista entre o fim do segundo turno das eleições 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu no início da tarde de ontem esse julgamento, que será retomado na terça-feira da semana que vem, dia 9 de setembro. As datas destinadas para as sessões foram 8. 2 e 3, ou seja, terça e quarta-feira. Depois, terça e quarta da semana que vem, dias 9 e 10. E ainda o dia 12 de setembro, que é sexta-feira da semana que vem. A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões. As penas podem passar de 30 anos de prisão. Vamos ouvir na voz do repórter Caian Messina o que foi o resumo do segundo dia, em que foram ouvidas as defesas do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. De Jair Bolsonaro. A defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que o general Heleno perdeu espaço no governo depois que Bolsonaro se filiou ao PL e se aliou ao Centrão. Este afastamento é comprovado. Este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. A Procuradoria-Geral da República afirma que o general teve papel decisório na chamada trama do golpe e cita uma caderneta apreendida pela Polícia Federal na casa do militar, com supostos estudos para impedir a posse do presidente Lula. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta, que de caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente um material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém. O advogado do general chamou o relator, Alexandre de Moraes, de inquisidor. Nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux. A legítima vedação, a substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Já os advogados do ex-ministro da Defesa destacaram que Paulo Sérgio Nogueira insistiu com o Bolsonaro para que o ex-presidente não tomasse qualquer medida de exceção. Atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O Ministério Público sustenta que o general trabalhou para tentar tirar a credibilidade do sistema eleitoral do país. Já a defesa de Braga Neto atacou a delação premiada de Mauro Cid. O tenente-coronel disse que recebeu dinheiro de Braga Neto numa sacola de vinho para repassar a militares. A investigação diz que a quantia seria usada para financiar as ações golpistas. Como é que pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, ela é nada. Ela é uma farsa. É razoável imaginar que uma pessoa, que um delator, demore 15 meses para trazer este fato ao eminente relator? É um escândalo ele esquecer este detalhe. Nós não estamos falando disso, de uma abotoadura, de um relógio, de um brinco. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade
a esse réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro. O julgamento na primeira turma do Supremo será retomado na semana que vem. A sentença deve sair entre os dias 10 e 12 de setembro. São necessários pelo menos 3 dos 5 votos dos ministros da primeira turma para condenar ou absolver os réus. Bom, esses foram os principais argumentos. Cada defesa teve 1 hora para a sua explanação. E por último teve ainda a defesa do general Braga Neto, que você ouviu na reportagem do Caian Messina. Agora, 1 hora de sessão com cada advogado, é claro que surgem também os momentos de descontração e aquelas referências um pouco mais folclóricas. O que mais chamou a atenção foi o momento da defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. O advogado é o Dr. Andreu Fernandes, dizendo que está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente. A linha de defesa dele é proteger o general, custe o que custar. Pelo menos eu tive essa sensação quando a ministra Carmen Lúcia o questionou com o seguinte enfrentamento. O senhor está dizendo que seu cliente demoveu o ex-presidente da ideia de tomar qualquer atitude, como se dissesse que Paulo Sérgio Nogueira era aquele que alertava Bolsonaro contra um golpe. E aí você dá para a acusação a munição de que então existia uma conversa sobre golpe, existia uma trama golpista. Mas eu queria destacar para você os momentos que parecem que saem um pouco do judiciário e entram um pouco no misto de stand-up, com referências que a gente fica pensando, tentando entender de onde é que esses caras foram puxar essas histórias. Ouça o que disse o advogado Andreu Fernandes e onde ele foi buscar argumentos para defender um general acusado de uma trama golpista. Eu lembro minha sogra. Minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu tô curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Tô curioso. Estou falando do Ministério Público ainda, doutor Gino. Eu, ministro Dino, ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente, muito melhor que eu mereço, um amor profundo por ela. Eu lembro do Lewis Carroll, aquela famosa passagem do diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Diz Humpty Dumpty, aspas, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. Contemplando a tela O Semeador, de Van Gogh, gosto muito. Eu compreendi que a missão do advogado é como daquele simples camponês que anda pelo campo, semeando paz, liberdade, justiça, esperando que caia em terra boa e dê fruto. Lendo Carnelucci, o grande Carnelucci, eu aprendi que toda nobreza, beleza e dificuldade é estar junto com o réu no último degrau da escada. O mestre da Península Apenina, no seu opúsculo, conhecidíssimo, As Misérias do Processo Penal, vai dizer que o trabalho do advogado é como um Simão de Cirene, que está ali junto com o réu, ao lado do réu, auxiliando a carregar a sua cruz perante o enxovalho da praça pública. Esse, o advogado Andreu Fernandes, que defende o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, no julgamento sobre a trama golpista. Ele começa com a sogra, termina em Van Gogh e no meio do caminho passa por Alice. Você sabe que existem alguns momentos, alguns clichês que são, assim, criados como linhas narrativas, geralmente por coaches, geralmente por palestrantes que pegam ali algumas coisas e que se tornam modas como argumentos
Já foi isso com Clarice Lispector, já foi isso com Charles Chaplin, já foi isso com tanta gente. E agora, sinto que é com Alice no País das Maravilhas, que não é a primeira vez que a gente ouve essa obra de arte aqui nessa semana, aqui nesse mesmo espaço. Mas Humpty Dumpty, para quem não lembra do personagem, ele não aparece nem no filme do Alice no País das Maravilhas. Ele é um personagem folclórico, infantil, de uma cultura que não é a nossa, que é uma cultura inglesa, do Reino Unido, mas enfim, que aparece no livro Alice através do Espelho, que é a continuação de Alice no País das Maravilhas. É aquele personagem que tem cabeça de ovo, assim, que parece um grande ovo. Agora eu fico na dúvida, Senna, se esse advogado, ele ficou encantado com todas essas referências que ele aprendeu provavelmente no Facebook, no Instagram, da sogra, do Humpty Dumpty, ou se o cabeça de ovo era uma indireta para alguém que estava presente naquela sala. Bom dia para você, Senna. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia Bom a todos. dia. Não acredito que ele ousaria, não, porque o negócio ali é bravo. Eu acho que foi coincidência do cabeça de ovo. Mas é engraçado, né? A gente observa, né? Para muitos advogados, um momento como esse é o momento do estrelato, dele aparecer, porque tá tendo lá, claro, né? Um palco importante, né? Além da TV Justiça, toda a mídia repercute. Então eles acho que capricham na oratória e também no embasamento, mas né? vai tão longe. Nossa, até Alice não faz. Eles falam, é agora que eu arrebento, né? Teve na ocasião lá da sessão queria admitir ou não, né? Votar pela admissibilidade do processo e teve um advogado que chamou o Pequeno Príncipe também. Que é outro que já caiu nessa fase dos clichês também, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso que tem de gente com tatuagem no braço que nunca entendeu essa frase. Então o que acontece? Acho que é o momento deles aparecerem um pouco, né? Teve um advogado ontem também, antes de ontem, que levou mais de quase 30 minutos cumprimentando todo mundo, enaltecendo todo mundo e contando história, quer dizer, a defesa mesmo ficou... Agora tem um detalhe, eles estão ali, claro, né? O advogado faz um juramento, ele tem que tentar inocentar a defesa de todo jeito, tem que defender a inocência do cliente até o fim. E diferente do Ministério Público e do julgador, do juiz, né, que pode, no curso do processo, mudar de ideia, absolver ou condenar um réu, né, o advogado não pode. O advogado, ele tem, além da questão estatutária, questão ética e do juramento, ele tem realmente que defender o cliente até o fim. Ele tem que defender o cliente independentemente do que tem de prova. O máximo que ele pode fazer é pedir destituição do posto de advogado, saída do caso, né? Largar a causa. Uhum. Mas ele não pode, no curso do processo, falar, não, pensando bem, ele é culpado mesmo. Então ele tem que ir até o fim. Então é uma coisa que a gente precisa entender o papel do advogado ali que está fazendo o seu trabalho. E alguns de forma brilhante. Ele obrigatoriamente tem que cumprir esse tempo todo? De 1 hora? Não, mas você acha que o cara vai perder o holofote? Ele Brasil tem até inteiro? 1 hora, mas se deixar, eles falam até amanhã. Deixar tá até agora falando. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, diz que estamos vivendo a era dos advogados emocionados, como ele considera também nessa declaração. A ouvinte Carmen, a Carmen, final do telefone 9849, muito bom dia para você, Carmen. Ela escreve o seguinte: Heitor, bom dia. O Tarcísio, governador de São Paulo, está articulando a anistia no Congresso. Mas todos sabemos que pode até passar a anistia pelos deputados, pelos senadores, mas que ela vai ser barrada no Supremo Tribunal Federal. Então não terá anistia e, com isso, o interesse em ser o candidato do Bolsonaro, ele parece falar mais alto para o governador de São Paulo. E outra, na opinião da Carmen, mesmo que ele consiga vencer a eleição, não conseguirá o induto, pois quem atenta contra a democracia não tem induto. Vamos entender um pouco mais sobre esses bastidores em Brasília, sobre o que se tem de concreto para que a anistia, ou seja, o perdão pelos crimes cometidos, seja aprovada essa anistia pelo Congresso Nacional. O repórter é o Túlio Amâncio, direto da capital federal. O presidente envolvidos no 8 de janeiro.
Em meio ao aumento da pressão, Mota afirmou a aliados que o assunto está maduro para ser discutido na casa e fez chegar ao governo que não vai conseguir segurar a pauta por muito tempo. Ele já até avalia um relator, que deve ser Rodrigo Valadares, do União Brasil. A proposta seria válida de 2019 até a promulgação do texto, com a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL acredita que já tem mais de 300 votos a favor da medida. O presidente Hugo Mota não cravou data, só comunicou ao Colégio de Líderes que o clima está sendo preparado e favorecido e que em algum momento nas próximas semanas será pautada a anistia. Hugo Mota vai se reunir com líderes da oposição novamente nesta quinta-feira. A ideia é pautar a anistia depois que as sentenças do Supremo Tribunal Federal forem divulgadas. Até lá, o presidente da Câmara quer se reunir com os presidentes do Senado e do Supremo sobre o tema. A base do governo afirma que se a proposta andar aqui no Congresso, vai acionar o STF. Votar anistia na Câmara dos Deputados é uma provocação ao Supremo, vai elevar a temperatura, vai agravar a crise e, o que é mais grave, vai sinalizar que o Congresso Nacional Brasileiro é cúmplice de um crime. O cientista político Fernando Schiller, em entrevista ao jornal da Rádio Bandeirantes, criticou o julgamento de Bolsonaro e de outros 7 réus. Você tem N problemas processuais que já são conhecidos de todos. Óbvio que tem um problema com a delação do coronel Mauro Cid, não tem uma prova material de que o ex-presidente Bolsonaro de fato tem autorizado alguma dessas ações diretamente. E quando você faz uma reunião e especula, cogita, pergunta, enfim, sobre uma virada de mesa aos comandantes militares, isso configura tentativa ou a tentativa seria um passo adiante? Enquanto isso, a oposição cobra a investigação da denúncia apresentada pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, no Senado. Ele acusou o ministro de determinar busca e apreensão contra empresários apoiadores de Bolsonaro em 2022, com base em uma reportagem. E, segundo Tagliaferro, só depois produzir relatório para justificar a ordem. No cabeçalho do documento está 18/8/2022 e embaixo eu assinei com 22 de agosto de 2022. Só que o relatório, no seu metadados, é possível identificar que ele foi produzido posterior a isso. Moraes não comenta a acusação. O governo orienta a base a não deixar que o movimento da oposição contamine a pauta considerada prioritária para o Planalto, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que ainda espera aval da Câmara. E as movimentações do governador Tarcísio de Freitas não pararam por aí não. Depois de passar 2 dias em Brasília articulando o projeto de anistia para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os presos em 8 de janeiro, na volta ao estado em que ele é governador, Tarcísio de Freitas jantou com o pastor Silas Malafaia, investigado por obstrução da justiça. Informação do jornalista Felipe Pereira, publicada no portal UOL. 4ª semana seguida em que o governador visitou a capital federal. Isso está sendo visto nos bastidores como indicativo da disposição dele ser candidato a presidente. E essa última viagem, no ato mais recente, Tarcísio se dedicou a trabalhar pela anistia. E já disse publicamente que, se eleito presidente for, vai dar um indulto, ou seja, um perdão de crime para o ex-presidente Bolsonaro. Lá dos Estados Unidos veio uma resposta. Paulo Figueiredo, o blogueiro bolsonarista, que, para quem não ligou o sobrenome à família, Paulo Figueiredo é neto do ex-presidente, o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo. E ele escreveu o seguinte: agora que parece claro que haverá uma nova lei da anistia, um aviso importante. O que precisamos é que ela seja ampla, geral e irrestrita. Qualquer coisa que não seja isso é perda de tempo e não conta com o nosso apoio. As pedradas dos Estados Unidos, portanto, continuarão vindo. Grato, é o que escreve Paulo Figueiredo. Sensação que me dá, Sena, vendo essa movimentação política, é que o presidente Bolsonaro, que recebeu antes do início do julgamento, na casa dele, onde ele está preso, recebeu, por exemplo, o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Vem recebendo líderes do Centrão. Bolsonaro vai ser o grande fiador de alguma campanha para presidente da República em 2026. Isso não é nem análise, isso é um fato. Ponto. Pela direita, Bolsonaro vai
indicar um voto para alguém que só vai o eleitor aceitar na urna se Bolsonaro der a benção. Mas quem? E aí há uma movimentação do Centrão, há uma movimentação de setores da economia para que Bolsonaro abrace Tarcísio de Freitas com um discurso mais moderado. Mas também há uma pressão do seu núcleo mais radical, dos seus filhos, principalmente de Eduardo Bolsonaro, para que isso não aconteça. Por quê? Porque Tarcísio tem uma marca na testa que ele nunca vai tirar. Ele foi ministro do governo de Dilma Rousseff. E ele tem aquela cara de centrão que, para a família Bolsonaro, principalmente para Eduardo, dá um gostinho de que a qualquer momento ele pode virar as costas e querer fazer um governo independente do bolsonarismo. Então, o movimento de Tarcísio, ele assume, ganha a eleição, assume como presidente, faz o induto e perdoa o crime de Bolsonaro. Aí o STF derruba, ele não briga com o STF, fala para o aliado político: ô presidente, eu tentei, e toca o governo tirando de canto Jair Bolsonaro. É assim que eu imagino que esteja a cabeça do ex-presidente nesse momento. De um lado, a família buzinando: vai até o fim, porque a hora é essa, e se não for agora, não vai nunca mais. E do outro, aqueles que sempre foram o grupo político de Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi um deputado de centrão, sempre foi um deputado que tinha discursos extremistas, mas votações de centrão. E aí esses velhos amigos da política conversando: presidente, ameniza, bota um cara moderado. E no meio do caminho, um jogo político em que a gente fica aqui assistindo, esperando que virá na urna no ano que vem, Senado. É um exercício de futurologia bom que todos nós estamos fazendo. Porque a política é complexa, é complicada, é difícil, né? E ao mesmo tempo engraçada. Porque a gente pensa uma coisa hoje, amanhã pode mudar completamente. Então, você entrar com um recurso hoje pedindo anistia e sabendo que ela vai ser derrubada pelo Supremo é uma futurologia, embora tenha alguma lógica nisso, né? Então, mas as coisas podem mudar, os ventos podem mudar, né? Dependendo aí desse ou daquele. O Supremo cansou de mudar o seu entendimento sobre várias coisas, né? O Supremo, quando quer, ele olha e fala: não, isso aqui, pensando bem, vamos reunir de novo, vamos mudar o entendimento que a gente fez ano passado. Então é um problema, é uma questão difícil. O grupo de Bolsonaro, que é contra o processo, acha que está viciado, tem série de problemas, acha que aquele golpe não foi golpe e aquela coisa toda, esse grupo político está fazendo a parte dele, que é contestar, ir até o fim, de pensar na anistia, pensar na PEC que tira do Supremo algumas coisas como, por exemplo, aquelas decisões monocráticas. Então, o grupo político da direita está fazendo a parte política dele. Como a esquerda, quando está na oposição, faz o que precisa e o que não precisa para tentar também impor sua vontade. Então é difícil. Tarcísio realmente deve muito a Bolsonaro. O candidato que vai ao primeiro turno, o candidato precisa ter as bênçãos do Bolsonaro. Por quê? E o Tarcísio é o pior deles, né? Pior ou melhor, sei lá, depende de como você vai analisar. O Tarcísio precisa das bênçãos do Bolsonaro para não pegar na testa o carimbo de traidor. Se ele for por uma campanha presidencial com carimbo de traidor na testa, os bolsonaristas não vão votar nele. E aí o que acontece? Não é que vão votar no Zema, não é que não vão votar, eles não vão votar no Tarcísio, ou vão anular, ou vão votar na esquerda para não deixar o Tarcísio ganhar. E aí o que acontece? Não dá segundo turno. Então o Tarcísio, todo mundo sabe, ele tem que ter a bênção do Bolsonaro para sair. Porque daí o que acontece? Mesmo que tenha 5 candidatos à direita, eles certamente vão se convergir com quem passar para o segundo turno. Agora, se tiver um traidor no meio, é complicado. Agora, trazer a pauta da anistia um ano antes de ele ser colocado candidato afasta o voto do eleitor moderado, que enxerga no Tarcísio uma terceira via, e ele está deixando bem claro já um ano antes da eleição, que não é terceira via, ele é uma via bolsonarista. Aí todo candidato da direita, o Heitor, não só o Tarcísio, está fazendo isso. Todo candidato da direita, nesse momento, vai falar: não concordo com isso, e a direita não concorda mesmo, né, com o que está acontecendo, e eles
Não vamos discutir o mérito, né? Porque nós não vamos ficar até o ano que vem aqui. Mas a questão é o seguinte, os candidatos da direita já declaram publicamente que eleitos vão pautar, vão dar um indulto ou trabalham pela anistia. Isso é uma coisa clara já para a direita, porque o eleitor de direita ou de centro-direita naturalmente não está concordando com o que está acontecendo. Então não adianta um candidato de direita falar que tem que condenar o Bolsonaro, que não tem anistia, que aquelas prisões lá, a mulher do batom de 17 anos, 14 anos, eles não vão defender isso. Então faz tudo parte do jogo político. Até aí não tem falta de lógica nenhuma. É o jogo que está sendo desenrolado mesmo. 10:07 da noite, Walter Sena espera você na tela da Band, dentro do Band Cidade, com todo o nosso time de jornalismo. E amanhã, Sena, vocês te comunicaram, deixa eu já avisar aqui. Amanhã você estará aqui ao lado de Edson Souza, tá? Edson Souza. Quem Edson deixou? Souza. Quem deixou? Não mexe nisso, Nath, não chegou nenhum papel na minha mesa até agora. Eu vi chegar também. Meus advogados estarão presentes e a referência vai ser Alice no País das Maravilhas na lauda que será entregue na mesa do chefe. Então vai passar. Até mais, Sena. Obrigado, até mais, bom dia a todos. Nath Luquezzi está falando, mas amanhã ela também não estará aqui pela edição especial do Band Mulher na Expo Flora. Mas isso é na sexta-feira. Hoje, 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi e a Lari Lopes esperam você também para o Band Mulher com quais atrações? Nós vamos conversar sobre as mudanças na pele da mulher na menopausa, porque muda e muda tudo, inclusive a pele. Então vamos falar desses cuidados e vamos falar também, vocês já ouviram aquela expressão, ficou com cabeção de Ozempic? O quê? Alguém já ouviu isso? Pois é, porque realmente quando a pessoa emagrece muito rápido, a cabeça parece que fica diferente, a pele Tem uma fica cantora com uma sertaneja textura. que parece um pirulito, né? Exatamente. Aquele corpo magrinho, aquele cabeção. A cabeça fica do mesmo tamanho, é isso? O corpo é que diminui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais mudanças estéticas a gente consegue fazer para amenizar essa... Não sei nem como dizer, não sei nem o que dizer. Esse acometimento mesmo. Vamos conversar hoje sobre... Cabeção. Não tem muito... Não tem igual o halterofilista, quem faz aqueles... Igual o Arnold Schwarzenegger fazia, que bronzeia só do pescoço para baixo, fica aquela cabeça branca e o corpo bronzeado. Exatamente. Tem coisas na vida que não tem o que fazer, mas nesse caso tem o que fazer. A gente vai receber uma especialista e, claro, babado do mundo dos famosos, inclusive o que eu dei spoiler aqui. Virgínia e Vini Júnior. Temos imagens e vídeos dos dois juntos. Trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique. Um grande abraço para você e continue na RB. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vocês